pessoal, como a gente sempre soube, o covidismo era uma farsa. Com a revelação dos diários de Antônio Fauci e após isso a ida deles ao Congresso americano, o mundo descobriu que o distanciamento social era uma farsa. As máscaras, que inclusive foram se utilizadas em crianças de até 3 anos de idade, eram uma farsa. Que as vacinas, que muito se falou nesse país e foram investidos bilhões e bilhões e bilhões de reais nessas vacinas, na verdade, eram o quê? Um grande experimento das Big Pharma. Que também a utilização da ivermectina e da cloroquina eram sim um grande caminho barato para salvar milhares e milhares de vidas. Quantas pessoas morreram por causa dessa farsa? Quantas pessoas perderam a sua liberdade por causa da farsa do covidismo? Eu, como todo mundo sabe, fui convocado para a CPMI do Covid por ter recebido o presidente da Pfizer lá em 2021 dentro do Palácio do Planalto. Naquela ocasião, me foi apresentado um contrato de compra de vacinas pela Pfizer, onde ficava evidente que a Pfizer jamais acreditava no seu próprio produto experimental. E como um presidente da República iria aceitar aquilo? Uma empresa gigantesca querendo um contrato bilionário e não colocando ali a sua responsabilidade sobre um produto que ele iria colocar no braço de milhões de brasileiros. Sim, por isso que Jair Messias Bolsonaro sempre questionou as vacinas, porque ele tinha responsabilidade com a vida de milhões de brasileiros, porque ele não queria que os brasileiros fossem cobaias, porque ele queria preservar a liberdade dos brasileiros, a sua liberdade. Jair Messias Bolsonaro foi um herói em meio a um pânico sanitário global, onde muitas pessoas perderam a sanidade, onde muitas pessoas entregavam o seu vizinho para que a polícia entrasse na casa deles. O pânico sanitário gerou milhares e milhares de efeitos colaterais. Eu tive também um episódio onde fui o primeiro brasileiro, ou um dos primeiros, a chamar o Covid, o vírus do Covid-19, de vírus chinês. Aquilo me rendeu, na época, críticas e mais críticas, inclusive pesadas, me chamaram de nazista, né? O seu Reinaldo Azevedo, ao qual processei, ficou 1 semana na Folha de São Paulo e na Band News, Rádio e TV, me atacando a minha família, por eu dizer a verdade. E hoje se sabe que o vírus, sim, era chinês. Vejam que todos esses fatos merecem uma grande reparação histórica. Uma reparação histórica, sobretudo, com um presidente que ousou bater de frente contra o sistema. Não só o sistema que governa o Brasil há anos, mas um sistema global de repressão. Jair Messias Bolsonaro foi o homem que se levantou contra o pânico sanitário. Ora, quantas vezes você viu algum amigo, alguma pessoa dizer: Jair Messias Bolsonaro perdeu a eleição porque falava de vacinas? Gente, ele estava certo e ele lutou pela liberdade mesmo de quem queria que ele se calasse e queria que ele fosse censurado. Essa é uma reparação histórica que nós devemos fazer ao Jair Messias Bolsonaro e àqueles brasileiros que perderam emprego, perderam perfis nas redes sociais, lutaram para fazer perguntas que jamais foram respondidas. Esses brasileiros merecem todo o meu respeito e o seu respeito. Então essa é a história do covidismo que precisa ser reparada. Jair Messias Bolsonaro estava certo. Jair Messias Bolsonaro merece as desculpas por boa parte do povo brasileiro.